o Canadá mudou. Então, como deve ser o seu plano estratégico de imigração para 2024? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Anne, eu sou consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Então eu quero dar dicas aqui de como entender esse cenário atual e para o que está se movendo esse cenário em termos de imigração, para que te ajude a se preparar melhor ali no seu plano para 2024. Falando um pouquinho de cenário atual e do que vem sendo mudado ali desde da pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Todo mundo entrou numa crise, estamos aí com 2 guerras mundiais, tudo isso influencia economicamente em vários países e o Canadá não é diferente. Em conjunto com tudo isso, a gente tem um cenário atual de inflação mais alta, de taxa de juros mais altas, custo de vida muito mais alto. E por que isso interfere no seu plano? Como eu faço ali as minhas consultas, eu tô sempre falando com gente que tá querendo vir para cá, que tá se planejando, tá começando, enfim, várias etapas ali do planejamento, uma coisa que sempre vem na cabeça é tipo, quanto de dinheiro eu preciso para emigrar para o Canadá? E olha que dinheiro não é só, é uma parte importante, obviamente, mas não é o mais, tem todo um preparo ali pela frente. O que vocês têm que entender é o seguinte: o Canadá de hoje não é o mesmo de 3, 4 anos atrás. A gente tem um cenário muito mais caro e muito mais competitivo em termos de mercado de trabalho e tudo mais. Se você começou a se planejar lá atrás, se você viu o custo de vida lá atrás, hoje em dia, 4 anos depois, 3 anos depois, isso já está totalmente diferente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: para você que está vindo para cá com família, com filhos, você vai ter que se preparar hoje para ter uma reserva um pouco melhor. E se preparar também para demorar um pouco mais para entrar no mercado de trabalho, obviamente, né? Se você quiser entrar no mercado de trabalho ali na sua área e tudo mais. Então, exige hoje um preparo maior. Em termos de custo de vida, eu acho que o que influencia mais ali na conta do novo imigrante, aquela pessoa que está chegando aqui, é o aluguel. E aí eu vou fazer um comparativo. Eu morei em Toronto de aluguel. Quando eu voltei para cá, para a região de Vancouver, eu já comprei minha residência em 2020. Mas o que eu quero fazer um comparativo é o seguinte: eu aluguei meu apartamento em Toronto. Era um apartamento de 1 quarto, com um escritório, um tamanho ok para um casal. E na época, quando eu aluguei esse apartamento, em 2016, eu pagava $1.500 e era uma região perto de metrô e tudo mais. E eu saí de lá em 2020 pagando um pouquinho mais, porque tem ali os ajustes, né? Mas enfim, eu pagava em torno de $1.800 quando eu saí de lá em 2020 e hoje, 3 anos depois, o mesmo apartamento custa $2.700. Ou seja, ele subiu quase $1.000. E se você vai procurar um apartamento de 2 quartos, por exemplo, em cidades grandes, isso já vai te custar ali em torno de $3.000, $3.200. Hoje eu tenho clientes chegando aqui na região de Vancouver e buscando apartamentos mais ou menos nessa faixa. Karina, acha mais barato? Pode achar, mas a média geral hoje de um aluguel para um apartamento de 2 quartos está na faixa de $3.000, falando de Vancouver e também comparando ali com Toronto, que não é muito diferente o aluguel. O que isso quer dizer? Se esse valor do aluguel é a maior parcela ali do seu orçamento, então você tem que estar preparado para pelo menos ter ali em torno de $3.000 por mês, ainda mais que você está vindo com família, você vai precisar de um lugar maior. Então, se o seu ponto de partida já é um aluguel de $3.000, entenda que financeiramente você tem que estar muito mais preparado. 2, 3 anos atrás, um apartamento de 2 quartos, você conseguia achar até por até $2.000 e $2.100. Hoje já está na faixa de 3 a 3.200. Então, o custo aumentou muito. E embora o salário mínimo nas províncias também tenham aumentado um pouco, ela não acompanha esse aumento de aluguel que nós tivemos aqui e também o aumento de outros custos, como mercado, telefonia, enfim, outros custos também tiveram uma boa alavancagem ali em termos de valores. E há 3 anos atrás, 4 anos atrás, com uns $4.000 você vivia razoavelmente bem. Hoje, $4.000 por mês, ele já pode ficar mais apertado. Então, o que isso implica? Que você, no seu planejamento, vai ter que se preparar melhor em termos de reserva financeira. Porque também, quando você chegar aqui, você vai encontrar um cenário de trabalho mais competitivo. Eu entendo que as empresas aqui no Canadá, elas estão tendo uma recuperação boa em relação à crise mundial, recessão e tudo mais, mas você tem hoje muito mais gente no mercado de trabalho competindo pelas mesmas posições. Então, se você está buscando um trabalho mais qualificado, você vai ter que estar muito mais preparado. Antes você teria uma média mais ou menos de uns 2 meses, 3 meses para achar um emprego legal, hoje pode levar um pouquinho mais. Então, você tem que estar mais preparado financeiramente para
para que você consiga ali, vamos pôr dentro de uns 6 meses, já estar bem realocado na sua área de trabalho. Se a gente for falar de empregos mais simples, né, empregos ali que são entry levels, você tem uma entrada mais rápida no mercado de trabalho porque não vai te exigir muita qualificação. Porém, esses tipos de trabalho, na maioria dos casos, vai te pagar um salário mínimo. E lembrando, o salário mínimo não acompanha, infelizmente, a inflação ou o custo que aumentou de todas as outras coisas. Então, num cenário hoje que é diferente de um planejamento de quem veio para cá 3 anos atrás, a gente tem um Canadá totalmente diferente. Taxa de juros, por exemplo, quando eu comprei a minha casa aqui em Vancouver, a taxa de juros ela era bem mais baixa, eu pago menos de 2% no meu financiamento do imóvel. Hoje, quem for comprar uma casa já vai pagar 3% mais ou menos ao ano. É um salto muito grande em pouco tempo. Por que a taxa de juros, quando você vai comprar uma residência, aumentou? Porque a taxa de juros básica da economia subiu. E se ela subiu, tá puxando tudo para cima também. Nós estamos agora num cenário de estabilidade, as taxas não aumentaram mais, mas mesmo assim, a taxa do Banco Central do Canadá está em torno de 5% ao ano. E costumava ser, gente, 1,5%, até menos de 1% quando eu cheguei aqui. Então, a gente tem ali uma escalada muito grande nessas questões. Então, isso tudo eleva todo o resto em termos de custo de vida. Então, se você está vindo para cá agora ou vai começar a se planejar para 2024, a minha dica para você tem que estar melhor preparado financeiramente. E entenda-se que pelo menos ali ter uma reserva financeira para os primeiros 6 meses aqui no Canadá, uma boa reserva financeira. É óbvio que eu não vou falar quanto exatamente, porque tudo vai depender muito. Eu acho que quando a gente fala de custo de vida é muito complicado a gente falar, olha, é isso, é aquilo. Porque cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Então, o seu custo de vida aqui no Canadá, obviamente, vai depender do padrão de vida que você vai querer levar. Mas hoje eu entendo que, por um custo básico, quem vai pagar um aluguel na faixa de 3 mil, tá vindo com família e tudo mais, um salário que antes de 3.500 era ok para se sustentar no primeiro momento, hoje já não é mais. Eu pensaria em algo em torno de 5 a 6 mil por mês de salário, para você ter uma vida um pouco mais tranquila. Ainda mais que a maioria das pessoas que vêm para cá, elas vão vir naquele projeto ali de um dos parceiros ir fazer um college, e a pessoa que estiver fazendo um college vai poder entrar no mercado de trabalho, mas ganhando bem menos, porque ela só pode trabalhar part-time. E quem vai no mercado de trabalho vai ter que, no primeiro momento, segurar todas as contas da casa. Quem vem casal, é mais jovem, vai morar um pouco mais barato, mas entenda, gente, olha, um apartamento hoje, a média, se for de um quarto na faixa de uns 2.500 mais ou menos, e se for de um quarto mais um escritório, uns 2.700 por aí. Então, essa é mais ou menos a faixa de aluguel que você vai ter em Vancouver ou cidades como Toronto. Obviamente que se você escolher outras cidades, você vai ter um custo de vida um pouco menor. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. E aí, falando de mercado de trabalho, uma pergunta que sempre me fazem nas consultas é o seguinte: olha, nosso plano é estudo, a gente vai estudar, mas quem que vai ser o estudante? Eu quero fazer um vídeo somente sobre isso, sobre como decidir quem vai ser o estudante, quem vai ser a pessoa que vai para o mercado de trabalho, mas hoje eu quero falar assim bem rapidamente aqui sobre como escolher a pessoa que tem um perfil um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, já está com inglês legal, tem uma carreira, uma experiência profissional legal, ou uma experiência profissional numa área que tem extrema demanda aqui, ela é a mais indicada para ir para o mercado de trabalho. Hoje, você tem que pensar o seguinte: quem tem, do casal que está fazendo um planejamento, mais condições de entrar no mercado de trabalho mais rápido, porque ela tem mais condições de chegar aqui e já conseguir um trabalho que tenha uma renda ali, um valor de salário mensal legal. Mas aí o que acontece? A gente sempre vê um desequilíbrio ali em termos de perfis dentro de um casal. Um tem um perfil mais forte e o outro um perfil não tão forte. Às vezes o inglês não tá tão legal, ou às vezes a experiência de trabalho é numa área que não vai conseguir trabalho mais fácil aqui. E aí o que acontece? Normalmente as pessoas pensam, poxa, quem tem o inglês mais forte, melhor, vai pro college, porque ele vai conseguir entrar no college. Só que se a gente tem um mercado de trabalho bem mais competitivo, gente, é ideal que essa pessoa que já tem um inglês legal, que já tem uma trajetória profissional legal, essa pessoa venha com o Open Work Permit para trabalho full-time, porque essa pessoa tem mais possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Aí as pessoas falam assim, mas poxa, Karina, o custo de eu que não tenho inglês para ter o inglês necessário para entrar no college vai ser mais alto. Mas assim, põe na balança, por exemplo, se você chegar aqui com inglês básico ou inglês quase nada, o tipo de trabalho que você vai encontrar não paga as contas da tua casa. Então, às vezes, vale a pena investir num programa de inglês ali, enquanto você ainda não chegou no Canadá, fazer intensivo, mesmo que o custo seja alto no começo, tudo isso vai compensar quando chegar aqui. Quando o seu parceiro, que tem um perfil legal, um inglês legal, ele encontrar um trabalho, pensa que a maioria dos trabalhos aqui qualificados vão ter um salário pelo menos de $5.000 por mês.
Ah, pode ter menor, dependendo da área? Sim, mas a média é pelo menos uns $5.000 por mês. Ou seja, todo o custo que você teve ali investindo no inglês antes de chegar aqui vai se pagar em 2, 3 meses, mais ou menos. É óbvio que isso não é nada certo. Chegando aqui pode ser que essa pessoa não consiga, tem outros fatores envolvidos, mas assim, vendo somente currículo, histórico e nível de inglês, quem de vocês teria a possibilidade de conseguir um emprego mais rápido e um emprego que vai pagar melhor? Então é nisso que vocês têm que pensar. E o outro do casal, que mesmo que não tenha um inglês tão desenvolvido, é aquela pessoa que vai para o college, vai desenvolver, vai correr ali para desenvolver o inglês. Lembrando que o college vai exigir um inglês intermediário. Então, às vezes, essa coisa de eu vou ter que investir no meu inglês, não vai ser muito tempo. Porque às vezes você já tem um básico, às vezes ali em 6 meses, 8 meses intensivo, você já consegue atingir o nível necessário para o college. Mas como eu falei, eu quero fazer um vídeo somente sobre isso. Aí agora falando dos cenários de imigração. Quais são os sinais que o Canadá está dando? O Canadá mudou muito, gente. Se a gente pegar o ano passado mesmo, né, o cenário de imigração, ou vamos por 2 anos, é totalmente diferente do que ele está se transformando agora. E acho que em 2024 isso vai ficar muito mais evidente. Quem está se preparando para vir para cá vai ter que se preocupar em 3 coisinhas hoje: profissão em demandas, regionalização e francês. Então, basicamente, esses vão ser os 3 principais focos da imigração em 2024. E a gente já começou a ver isso agora em 2023 e em 2024 a gente vai ter isso muito mais consolidado. O que isso significa? Você vai ter mais chances se você estiver numa profissão em demanda. E essas chances, elas não são somente dentro do sistema principal, que é o Express Entry. Dentro das províncias, a gente também vê todo um movimento ali focado em profissões em demanda. Ah, Karina, se eu não estou numa profissão de demandas, eu não vou ter chance? Vai. Mas aí é que entra a questão do seu planejamento. Se você não está numa profissão em demandas e você não quer vir para cá para um programa de estudos, por exemplo, você vai ter que focar em francês. Se você está dependendo única e exclusivamente do Express Entry, você vai ter mais chances se você estiver em uma das listas de demandas do governo ou se você tiver o francês. Agora, se você está vindo para cá fazendo o seu planejamento através de um programa de estudos, por exemplo, então pense bastante em regionalização. Províncias mais concorridas como Ontário e BC têm um sistema hoje totalmente inflado, com pontuações de corte muito altas e também muito mais concentrado e dando mais chances para as profissões em demanda dessas províncias. Agora, províncias que não são tão concorridas, aí eu vou falar um pouquinho de Atlântico, vou falar um pouquinho de Manitoba, um pouquinho de Saskatchewan, você tem ali um cenário um pouco mais propenso a você conseguir imigração de forma mais acessível, que não vai estar tão focada assim em profissões em demanda. Essas províncias têm suas listinhas de profissão ali que são prioritárias, mas ela não fecha totalmente as portas, né? Ou seja, as pessoas que estão ali trabalhando e também vão ter possibilidades boas de imigração dentro dessas províncias. Eu não citei Alberta aqui nesse momento, porque apesar de eu achar Alberta uma província muito boa, sistema de imigração legal, hoje eles estão também muito mais focados em demandas e family connection. Então, assim, se você não está numa profissão em demandas na província ou não tem familiares lá, você acaba tendo menos chances de migrar. É uma ótima opção em termos de custo de vida, mas assim, você fica um pouco mais restrito do que as outras províncias no Atlântico, Manitoba e Saskatchewan, por exemplo. Quando o governo fala regionalização, ele está focando em regiões que precisam de muitos imigrantes. E aí, há uma pressão muito grande hoje no governo, da população mesmo, com relação à imigração. Porque quando a gente tem preço subindo, uma crise, recessão e tudo mais, o que vai acontecer? Se a gente tem um país muito aberto à imigração, a população ela não vai procurar quais são as causas, né, dos problemas. A causa do problema sempre vai ser o imigrante que está chegando aqui e está fazendo inflacionar tudo. Então há uma pressão muito grande em relação a isso. Há uma crise de moradias aqui no Canadá, está tudo muito caro, então a população acaba entendendo que, poxa, se o governo está trazendo cada vez mais imigrantes, e também não só imigrantes, né, residentes temporários que vêm para cá para estudar, o que acontece? Essas pessoas vão estar sempre se concentrando em grandes centros, e aí esses grandes centros acabam ficando muito caro, acaba faltando casa para todo mundo. Não é só questão de comprar uma residência, que o canadense em si não está conseguindo comprar, mas é de aluguel também. Então, por exemplo, hoje, para uma pessoa comum que ganha o salário mínimo, ela não consegue morar perto do trabalho, ela tem que morar muito mais longe. Então, isso afeta muito a qualidade de vida no geral, e aí, obviamente, que os canadenses começam a querer encontrar um culpado. Ninguém aqui vai te tacar pedra no meio da rua, não é isso. Mas há uma pressão muito grande hoje no governo, de tipo, quais são as soluções que o governo vai fazer. E aí, refletindo nisso, a gente tem plano de imigração, que o governo acabou não aumentando a quantidade de imigrantes que eles querem trazer para cá, justamente por uma pressão popular e ali por politicagem, né? Olha, a gente não vai aumentar, a gente vai manter os mesmos níveis ali de imigração,
para que as pessoas não ficassem mais alvoroçadas ali em relação a isso. Então a gente começa a ver esses reflexos hoje em questões políticas e econômicas. E se essa pressão continuar, obviamente que o governo vai ter que tomar outras atitudes, e é isso que ninguém quer. A gente tem possivelmente uma mudança de governo, né? A gente vem no governo liberal, são 2 mandatos do Justin Trudeau, e acredito que na próxima eleição ele acaba saindo. E aí a gente tem uma boa possibilidade, sim, de ter um governo conservador. Os governos conservadores no Canadá, eles não são contra a imigração, mas eles vão pegar um governo liberal, ele abriu muitas portas nesses anos, e eles vão querer, peraí, vamos dar uma desacelerada para arrumar a casa. E se há uma questão popular muito forte em relação à imigração, isso vai refletir ali nos níveis de imigração, nos planos de imigração para os próximos anos. Então, se você está vindo para cá, pensem em regionalizar, em ir para lugares onde não se vai, digamos assim, onde tem demandas, mas as pessoas não querem tanto ir num primeiro momento. O Canadá tem grandes centros de cidades legais, em outras províncias que dá para ser explorado. E aí, se você vai para um lugar que tem um custo de vida menor, você vai precisar de menos dinheiro. Então, pensa nisso nesse seu projeto, se você está vindo para cá estudar, porque isso vai te aumentar as chances de imigrar, você vai gastar menos dinheiro, e aí, depois que você imigrar, aí você pensa em mudar para outro centro, e põe isso na cabeça, que a regionalização, esse discurso vai ficar muito forte agora para 2024. Se você está numa lista de profissão em demandas, dentro de uma província, como Ontário, como BC, por exemplo, ok, você vai ter mais possibilidades de imigração. Agora, se você não estiver numa lista de demandas, foque em províncias que são mais afastadas, que têm bastante demandas de trabalho, mas que não é ainda o foco de tanta gente. Por isso, a gente tem processos de imigração menos inflados e menos competitivos. E penso que é o que o governo vai dar mais foco ali a partir dos próximos anos. Agora, então, quando a gente fala de lista de profissão em demandas, elas podem mudar, né, de tempos em tempos, porque a economia, gente, é cíclica. E o governo está sempre atentado nisso. Pensa que imigração para o Canadá é para atender fatores econômicos. Hoje, há uma grande deficiência de profissionais na área de construção, praticamente todos os níveis de construção civil. Por que isso? Se a gente tem um problema de housing, esse problema não é só porque tem um monte de imigrante aqui, um monte de gente está tomando as casas canadenses. Não, é porque não tem mão de obra para construir mais. Então, o governo tem um plano de construção, mas não tem mão de obra. Então vai ter um déficit de moradia muito grande. No próprio pronunciamento do ministro, que foi há dias atrás, ele falou, olha, a gente tem um déficit de mão de obra na área de construção de 100 mil trabalhadores em trades. Ou seja, se você olhar esse ano, muitos dos processos provinciais, eles só focaram em trades. Ontário tá aí que não me deixa mentir. Então, hoje, as áreas prioritárias do governo, onde eles querem, né, eles têm mais, vão apagar o incêndio, onde o incêndio está maior, é a área de trades e a área de saúde. Área de saúde, por quê? A maioria das profissões em saúde são regulamentadas. E aí você tem um mercado de trabalho que não encontra profissionais com a mesma velocidade. Então, a gente tem um crescimento populacional grande, significativo, para termos de Canadá. E aí você não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem dentistas, não tem, enfim, a área de saúde está bem debilitada. Existem outras listas para transporte, se a gente olhar dentro do processo federal, de tecnologia, mas hoje o foco maior é nessas áreas ali de trades e healthcare. E aí, se você olhar em províncias isoladamente, cada uma vai ter as suas listinhas específicas. Então, de repente, se você está numa profissão em demandas e está alinhando isso ao seu projeto de vir para cá para um programa de estudos e tudo mais, então você tem chances de ficar num centro um pouco maior, como Ontário e como BC. Agora, se você não está nessa lista de demandas, gente, vai para outras províncias e pensa nessa questão de regionalização, tá bom? Agora, se você tem um perfil que, já tem um inglês legal, seu perfil já é bom para Express Entry hoje, investe no francês. Então, se você não estiver numa lista de demandas, investe no francês, que isso vai dar a possibilidade de você já vir do Brasil, por exemplo, com seu PR em mãos. Hoje, nós temos as rodadas gerais dentro do Express Entry na faixa de 500 pontos, o que é muito alto. Sem o francês, dificilmente uma pessoa que não estiver aqui no Canadá, que não estudou, que não está trabalhando aqui, vai conseguir alcançar esses pontos. Mesmo que você tenha um perfil, menos de 30 anos, com doutorado, com inglês legal, você vai chegar raspando nisso. Então, você vai ter que investir num segundo idioma. Agora, se você tem esse perfil e está numa das listas de profissão do governo, então você está no melhor dos mundos. Por quê? Por exemplo, healthcare. A última chamada para médicos, dentistas, enfim, área de healthcare no geral, de saúde, foi 431 pontos. É muito palpável, é muito factível essa pontuação. A última de tecnologia já foi bem mais baixo do que 500. Então, o governo vai continuar focando os draws mais, chamando esses profissionais em demandas,
de forma que a pontuação vai ser mais baixa nessas categorias. Agora, quem estiver numa rodada geral que não se enquadra dentro de uma profissão em demandas, vai ter que depender do francês para poder chegar ali com uma pontuação maior de 500 pontos, ou, dependendo de como for, mesmo que você esteja abaixo dos 500 pontos, tem as rodadas específicas para quem fala francês também. Fora isso, províncias também estão colocando o francês como target. Por exemplo, Ontário mesmo fez uma chamada no final de setembro desse ano, onde chamou médicos, no geral, com 350 pontos e não precisava estar no Canadá, não precisava ter uma oferta de trabalho, nada disso. Então, assim, tem que hoje olhar mais estrategicamente o que o Canadá está querendo, o que as províncias estão querendo para preparar o seu perfil melhor. Então, eu acho que o sistema hoje, ele não é mais para aventureiros, vamos dizer assim, ele é para aquela pessoa que está mais preparada, que entende melhor como que essa dinâmica vai funcionar, e essas pessoas vão poder tirar proveito disso. Lembrando que essas listas de demandas, pelo menos a do Ex-Presenter, elas vão ser revistas. A gente acredita que em janeiro agora de 2024, a gente vai ter um incremento ali de mais profissões, porque o governo falou que talvez a cada 6 meses eles iam rever essas listas. O que é ok, porque se a gente tem demandas ali que podem mudar de tempos e tempos, óbvio que essas listas de profissão em demandas também vão mudar. Então, assim, as dicas que eu quero, fechando esse vídeo, que eu quero dar para você é, se você está no seu planejamento para 2024, 2025, que seja, foquem nesses 3 pontos, tá bom? Profissão em demandas, regionalização e francês. Esses 3 pontos, óbvio que não em conjunto, mas isoladamente, cada um deles é o que vai poder te dar ali mais possibilidades de migrar. Então, pensem nesses pontos. É bem importante que vocês entendam todos esses cenários. Óbvio que esse vídeo aqui ele é um resumo, ele é um overview somente, tá bom? É importante entender esses cenários, entender para onde a imigração do Canadá está caminhando para que você não seja pego de surpresa. Então, eu convido vocês a agendarem sua consulta de planejamento, o link está aqui na descrição, minha agenda está ali, tem todos os horários para você escolher um horário de melhor conveniência para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, acha que essa informação também vai ser relevante para alguém, compartilha com um amigo, manda esse link desse vídeo para algum amigo seu. A gente se vê no próximo vídeo e eu espero bastante que vocês tenham gostado. Tchauzinho, até a próxima!